Pessoal, temos um dia frio, está um pouquinho melhor que ontem acho que estava mais frio, né? Vamos iniciar aqui com um pequeno atraso a nossa trilha. Tivemos... É o primeiro ano que acontece o atraso lá na abertura, nunca acontece, né? Não tá? Ah, acho que é a pecinha que está segurando o microfone na realidade, né? Vou deixar mais próximo assim, se não estiverem me ouvindo, né? Faça algum sinal, alguma coisa aí, né? Principalmente para quem estiver palestrando, às vezes tá na empolgação aqui de falar, é difícil fazer os caras pararem de falar. Então, levanta a mão, faz um sinal aí, tipo, microfone, né? A pessoa facilita para vocês, ok? Vamos iniciar nosso ciclo de palestras. Desculpem o pequeno atraso, nós tivemos aquele famoso, né, problema técnico aqui. Nós teremos a transmissão da trilha ao vivo este ano. É a primeira vez que a nossa trilha é transmitida ao vivo, então se tiver alguma falha aí, por favor, perdoe nosso câmera, né? Brincadeira. E vamos aí tentar ter um bom momento aí de troca de experiências, de aprendizado juntos, né? Acho que a trilha está bem recheada esse ano aí com assuntos bem interessantes para todos, né? E nossa dinâmica será a seguinte: cada slot nosso é dividido em 2 palestras. Nós temos 50 minutos em cada slot. Logo, nós temos 20 minutos de palestras, 5 de perguntas. Nós teremos, entre as 2 palestras, um rápido intervalo ali, né, de 2 minutinhos só para troca de slide, alguma coisa assim, também para preparação da imagem, né? E aí nós iniciamos a segunda palestra. Nós teremos o nosso almoço. Todo mundo aqui acho que gosta de almoçar uma vez por dia, pelo menos, né? Alguns talvez mais, né? Poderia querer mais vezes, mas não dá. Então, vamos respeitar o nosso horário de retorno, principalmente, porque senão a gente sempre fica atrasado e temos que, né, às vezes, perder tempo ali de conhecimento importante. Acredito que todos tiveram grande dificuldade aí para conseguir estar aqui hoje, então vamos aproveitar ao máximo este momento, ok? Apresento para vocês Marcelo Neves. Ele será o nosso palestrante inicial da trilha. Ele poderá falar um pouquinho mais sobre a pessoa dele e também sobre a sua apresentação, ok? Uma salva de palmas para o Marcelo, muito obrigado. Opa, muito bom dia, pessoal. Mais perto? Agora? Uau, sensação estranha, porque você tem que quase engolir o microfone, né? Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? E por que eu puxei uma palestra para onde a gente está indo com a análise de negócios? Eu me lembro que eu comecei minha vida profissional lá em 1991, 92, e eu comecei a trabalhar com desenvolvimento. Então era desenvolvedor Clipper. Pois é, desenvolvia com aquele negócio lá, Clipper, e era bem legal, me amarrava bastante. Só que sempre que eu trabalhava com desenvolvimento, eu gastava boa parte do meu tempo fazendo análise de negócios. Embora lá atrás, naquele momento, a gente não chamava aquilo lá de análise de negócios. Aquilo lá o quê? Aquilo lá de ir para frente do cliente, aquilo lá de procurar entender as necessidades dele, aquilo lá de acompanhar se o que a gente está criando está realmente atendendo a necessidade do cliente, e se depois que a solução está lá em produção, se realmente a solução continua a atender o cliente. Então, eu fazia isso lá desde 1992. Eu dividia meu tempo. Eu tinha um bonezinho do desenvolvedor e vestia, ora, o boné do analista de negócios. Tempos mais à frente é que a gente veio a descobrir o que é esse negócio chamado análise de negócio. Então, o objetivo nessa palestra é compartilhar com vocês o que está acontecendo na análise de negócios. De tanto ir em empresas, dar treinamento, dar consultoria, é compartilhar um pouco com vocês do que eu tenho visto, do que está acontecendo no mercado, por exemplo, americano, o que se vislumbra para o futuro, tanto a nível de disciplina quanto para o papel do analista de negócios. E depois a gente pode conversar, trocar umas ideias. Então o objetivo é a gente falar como é que é hoje, falar do futuro, barreiras e a evolução da própria análise de negócio. Ainda bem que o Cristiano reservou 1h30 para essa palestra, né? Não, 10 minutos não. Acabei de chegar aqui. Então vamos lá.
Então, lá atrás, lá nos anos 90, eu era metade desenvolvedor, metade analista de negócios. Depois de um tempo, isso mudou e eu acabei me dedicando muito mais à parte da análise de negócios e o desenvolvimento foi ficando ali para o lado. Sempre que eu me envolvia com análise de negócios, eu estava ali envolvido em iniciativas operacionais, táticas, estratégicas, trabalhando análise de negócios dentro de projetos e fora de projetos. Né? Quando eu falo fora de projetos, eu falo de trabalhando, fazendo análise de negócios no processo de melhoria contínua, melhorar a organização. Tá? Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer foi lá atrás, foi início, anos 90 mesmo, e foi trabalhando para o Banco do Brasil, uma grande empresa. Imagina, a gente lá naquela época ainda tinha uns computadores Cobra. Uau! Pois é. Eu acredito que boa parte não saiba nem o que é o Cobra, né? Nem queira saber. Oi? Não, isso meu pai contou. Ele contou. Então, assim, tinha os computadores Cobra. Oi? Alguém falou? Computadores Brasil, reserva de mercado. Não é do seu tempo também, não. Eu entendo perfeitamente. Isso era a nossa realidade lá atrás. Tá? E uma coisa muito interessante, porque hoje a gente fala de análise de negócios e fala muito de agilidade. Acredito que essa, se não é a realidade de vocês, está começando a ser a realidade de vocês. Eu digo no aspecto de privilegiar estar do lado do cliente em vez de processos. Eu digo de, quando a gente fala de agilidade, de entregar uma solução e não passar 6, 12 meses, 18 meses para entregar uma solução para descobrir lá na frente que a coisa não funciona. Lá atrás, a gente era ágil. Porque quando a gente desenvolvia, né, quando a gente desenvolvia lá a solução, a gente estava em constante contato com o nosso cliente. Eu me lembro trabalhando lá para o Banco do Brasil e a gente tinha é curioso, porque depois a gente teve RUP, teve uma série de modelos, frameworks, metodologias que acabaram por burocratizar e engessar o processo de desenvolvimento e acabou que a coisa perdeu meio que o sentido. A gente acabou partindo, né, o processo de desenvolvimento em vários papéis, até mesmo por causa da complexidade. Imagina o seguinte, quando eu comecei lá atrás a fazer análise de negócios e a trabalhar com desenvolvimento, imagina qual era o nível de complexidade. Era muito pequeno mesmo. Tá? Por exemplo, fazer um sistema, entregar uma solução de sistema para alguém, se você soubesse ali o Clipper, né, você resolvia todo e qualquer problema, ou pelo menos esse era o teu limite. Né? Tinha lá o livro do Ramalho, você conseguia, aquilo era a Bíblia, né? Você conseguia resolver todos os teus problemas com aquilo. E aí, a gente começou a perceber que não só a complexidade da TI, mas a complexidade da organização, ela aumentou cada vez mais. E, consequentemente, a gente percebe que a análise de negócios, querendo ou não, ela tem que acompanhar essa evolução da complexidade. A gente fala hoje muito de sistemas complexos, fala de pensamento sistêmico. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o porquê que a gente, como profissional de análise de negócios, precisa se preocupar bastante com isso. Ó, por isso, o Windows aí. Windows Defender. Olha lá. Ó. Tá aqui, ó, resumo. Não pedi resumo. No Mac não tem isso. Mas legal. A gente utiliza então a análise de negócios para entender o nosso cenário hoje, para onde a gente quer chegar e o que precisa fazer para sair do hoje e chegar amanhã. A questão, gente, é que o hoje ele está cada vez mais complexo. O que a gente tem de tecnologia na nossa mão disponível para fazer análise de negócios, para entregar de ferramentas, é muita coisa. E isso torna complexo todo o nosso trabalho. Fora que a organização, a complexidade organizacional
E eu diria que essa deveria ser a preocupação de cada um de vocês, porque como profissionais de análise de negócios, o porquê de vocês é melhorar a organização. E não se preocupar com backlog, não achar que a análise de negócios se limita a trabalhar lá com as user stories, embora esse seja um assunto importante sim, e que você tenha que treinar, saber usar, mas esse não é o seu porquê dentro da análise de negócios, né? O teu objetivo final é você realmente entregar lá os objetivos, os resultados para a organização. Muito bem. E foi isso que aconteceu. Eu fui avançando na minha carreira e fui percebendo que a coisa foi ficando complexa. Hoje se fala muito, por exemplo, acredito que a boa parte aqui da plateia é de desenvolvimento, a gente fala sobre desenvolvedor full stack, né? Certo? Full stack. Isso na realidade, sempre foi a realidade lá atrás. Todo mundo era full stack. Tá? Você criava lá a solução de ponta a ponta. A complexidade foi tão grande, tão tamanha, que a gente hoje tem o cara que é o front-end, o cara que é do back-end, o cara que é do banco de dados, o cara que é de UX, o cara que... e por aí vai. Legal. Essa aqui é a nossa realidade brasileira da análise de negócios. A gente tem 55% da análise de negócios concentrada em análise tática. Sabe o que é isso? Gerenciamento dos requisitos. Gerenciamento dos requisitos propriamente dito. A gente tem 15% do nosso trabalho de elicitação, de facilitação, melhor dizendo. 20% de um trabalho operacional. Quando eu digo trabalho operacional aqui, a gente está falando de melhoria de processo. E somente 10% de um trabalho voltado para estratégia do negócio. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita dentro do IBA, junto com a KPMG. Tá? Então essa aqui é a nossa realidade. E aí eu queria que vocês começassem a pensar no seguinte: será mesmo que a análise de negócios ela se sustenta concentrando o seu trabalho apenas na gestão de requisitos? E eu vou comentar já algo aqui que vai mostrar que se a gente não mudar esse cenário aqui, a gente tem um futuro tenebroso, sim ou não. Muito bom. O foco da Eni está mudando, né? A gente está falando, em vez de gerenciamento, a gente está falando de liderança. A gente está falando de uma orientação tática para um pensamento sistêmico, é olhar a interorganização como um sistema, né? Projeto e gerenciamento de requisitos versus gestão da complexidade, que é o que a gente está se esbarrando aí no dia a dia. Em vez da preservação do status quo, a gente está falando de inovação. Eu tenho ido em várias empresas onde o pessoal da análise de negócios tem sido demandado não para ficar criando requisito, especificando requisito, e você vai ver o porquê que se você concentrar os teus esforços só nesse trabalho, você vai ter um problema em breve. Mas em inovação, o que você, análise de negócios, ou você, papel, né, no papel de analista de negócios, pode me entregar? Resultados do projeto, a gente antigamente se contentava, né? Entregamos o projeto e, como analista de negócios, durante muito tempo, a análise de negócios foi uma caixinha dentro do projeto. A gente está saindo disso, né? E a gente agora está sendo cobrado por impactos no negócio, no cliente. Quais são os desafios que a gente tem no futuro aí, o que a gente está se esbarrando? Vantagem competitiva em risco da maioria das empresas. Não preciso dizer o que está acontecendo, por exemplo, quem está acompanhando o TDC, quem está vendo o que está acontecendo, a gente tem empresas fintech, lawtech, insurtech. Isso já deve ser rotina para vocês, né? Eu me lembro que lá no início dos anos 90, uma boa parte de um produto que a gente desenvolvia, depois eu mudei de empresa, era construir uma solução para empresas de corretagem de seguro. O que está acontecendo com as insurtechs? Elas estão matando completamente essas corretoras. Você agora pega, cria lá o teu seguro, tudo num app. Isso para fintech, isso para lawtech. E imagina quantos negócios estão sendo desconstruídos
com esse avanço da tecnologia e da complexidade. A gente vê software em todos os lugares, a gente está vendo um avanço exponencial da tecnologia absurdamente. Toda empresa é considerada uma empresa de tecnologia. A gente está falando muito de transformação digital. A gente só não pode confundir transformação digital com criar um app na Apple Store, né? Nem no Google Play. É mais do que isso. Né? Convergência digital, social móvel, mudança contínua e complexidade. Quando a gente fala de complexidade e mudança contínua, vocês já repararam que a gente não tem mais a mudança em ciclos, em batidas? Ela é contínua. Quem trabalhou aqui há um tempo atrás com um processo, tinha o seguinte problema. Você ia lá, levantava lá o processo de negócio lá do teu cliente, e no meio do levantamento do teu processo, para entender, o cara já estava mudando o processo. Então, antigamente você tinha aquela diferenciação, né, do SB para o to be, né? Aí depois o pessoal começou a falar assim, não, esse aqui é o SB, né? A situação atual, mas já está mudando. É o famoso SB. Esses aqui são os desafios do futuro. O problema é que o futuro é hoje. A questão toda é que o futuro é hoje. E a gente está numa avalanche de transformações. E é por isso que nós, profissionais de análise de negócios, precisamos mudar e acompanhar essa evolução para mostrarmos a nossa relevância nas empresas. Porque senão a gente compromete ou não vai garantir o nosso lugar na sombra. Né? Vencendo barreiras. A gente começa aí com... Eu vou passar um pouco mais acelerado porque a gente está com o tempo corrido. A gente tem os desafios do pensamento holístico, estratégico. Depois a gente começa a falar de entrega de valor para cliente, os benefícios para o negócio, embora que entregar benefício para o cliente não é a mesma coisa que entregar benefício para o negócio. Inclusive, muito se fala de, tem que entregar benefício para o negócio, tem que entregar benefício para o negócio. Então tá, mostra para mim que você está conseguindo entregar benefício para o negócio, criando lá suas histórias de usuário, priorizando lá o teu backlog. Queria que alguém me demonstrasse isso. Né? Será que o que você usa para comprovar que você está entregando benefício para o negócio? ROI? Legal. O ROI mede o quê? Retorno sobre investimento. Você está falando aqui de quê? Retorno financeiro. Você acha mesmo que benefício para o negócio é só benefício financeiro? É muito mais do que isso. E por último, a gente já está falando da análise de negócios dentro da empresa num papel de inovação. Legal. Aqui está o resumo, aqui que mostraria, né, se fosse num PPT, né, se fosse lá no Mac, estaria mostrando bonitinho. A gente saiu de uma análise de negócios tradicional, onde as pessoas não sabiam o que era esse negócio chamado análise de negócio. Isso aqui a gente criou dentro lá, durante a criação do Babok. A Kathleen Hess, lá, que também foi uma das coautoras do Babok, ela compartilhou isso. Ela fez um artigo sobre isso também. A gente saiu de uma análise de negócios tradicional, onde a gente, tem um negócio chamado análise de negócios. Vamos fazer? Legal. A gente entende o problema e aponta as alternativas. É o que a gente chamava de análise de negócios tradicional. Depois a gente viu que a gente podia fazer análise de negócios e podia ajudar os projetos. Opa, muito bom. Se é para ajudar a ter sucesso no projeto, estamos dentro. Então vamos lá. E aí a gente começou a fazer análise de requisitos, licitação, planejamento da AN para incorporar lá no projeto, seja ele ágil ou não. Tá? Só que aí a gente começou a ter uma mudança. Percebe que todas essas duas caixinhas, nesses dois cenários da análise de negócios, a gente tem práticas da AN orientadas à eficiência. E grande parte das empresas de vocês, todas elas estão orientadas ao quê? Eficiência. E a gente tem um desafio. Porque como trabalhador do conhecimento, eu tenho certeza que o desafio de todos nós aqui não é ser eficiente. Claro que a gente precisa ser eficiente. Fazer do jeito certo, fazer rápido, certo? Mas qual é o nosso desafio? Quando você está construindo uma solução, principalmente cada um de vocês aqui que é da área de software. Acredito que a grande maioria. É ser o quê? Eficaz. É fazer a coisa certa. O Porter, ele falava muito isso, né? Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Então, ser eficaz é descobrir a coisa certa a ser feita. Então, olha só, nessa análise de negócios corporativa, a gente está falando da análise de negócios não ser só consultiva, mas ser propositiva com relação à estratégia. Algumas empresas no Brasil já estão fazendo isso. Tá? Execução da estratégia
E a gente chega até uma análise de negócios que é o que está começando a acontecer nos Estados Unidos e que já já vai ser uma grande demanda para a gente aqui no Brasil. Uma análise de negócios que vai opinar, sugerir, propor soluções de inovação e como melhorar a sua vantagem competitiva. Só tem um detalhe. Aqui a gente precisa ser eficiente. Aqui a gente precisa de eficácia. Aqui a gente tem práticas de eficiência. Então, as ferramentas, as técnicas que você aprende aqui, elas não são suficientes aqui. Elas são outras aqui. Então, para a gente poder acompanhar essa evolução, a gente precisa aprender não só conhecimentos, habilidades, uma maneira de trabalho diferente, mas é aquilo que eu defendo bastante, que é um mindset do profissional de análise de negócios. Totalmente diferente desse mindset que a gente tinha aqui na eficiência. Eu falei que algumas do trabalho que a gente faz aqui não vai ser mais necessário aqui. Eu não sei quem aqui já trabalha, por exemplo, em contextos ágeis. Já reparou que à medida em que o time ágil, principalmente se está rodando lá Scrum, à medida em que o time está amadurecendo, ele próprio começa a fazer análise de negócios e o analista de negócios ele começa a se tornar irrelevante. Tem alguém onde isso aqui aconteceu? Legal, lá atrás. Por que isso acontece? Porque o próprio desenvolvedor ou outro componente do time, ele começa a não mais necessitar do papel, e pode ser chocante eu falar isso, mas essa é a grande verdade, mas a gente está começando a falar da importância da competência em análise de negócio, e não somente do papel. E nesses cenários ágeis, é claro que nosso trabalho não se limita apenas a criar produtos em contextos ágeis, tá? Nosso trabalho vai além, muito além disso. Mas nesse pequeno contexto, quando o time tem uma maturidade muito alta, o analista de negócios tende a perder sentido, relevância, porque o time começa a fazer análise de negócio. E se o analista de negócios está ali só para fazer história de usuário, só para contar o que o negócio quer, temos um problema. Muito bom. Isso é só para a gente exemplificar. Portanto, vou passar isso aqui. Vou só compartilhar com vocês agora alguns pressupostos. Uma solução eficaz é aquela que gera benefício que justifica o investimento. Enquanto a gente não tiver isso em mente, no momento em que a gente está criando a solução, isso aqui não é só analista de negócios, não. Enquanto o inteiro time que está criando a solução não ter em mente que uma solução, ela não tem que ser só bonita tecnologicamente, ela não tem que ter apenas uma cara bonita, né, uma user experience bacana, mas de nada disso adianta se o benefício que ela entrega, e ela pode até entregar o benefício, mas se isso não justifica o investimento, para quê? E por último, a análise de negócio que você faz, ela é eficaz ao ponto de criar benefícios esperados para justificar o investimento feito? Ou seja, a gente está falando da relevância do nosso papel da disciplina. E por último slide. Avançar na maturidade de análise de negócios não é apenas uma opção, tá, pessoal? É uma necessidade premente de justificar o seu valor perante a organização. Então, acompanhar a evolução, a complexidade de tudo o que a gente está vendo dentro da organização é fundamental para a sobrevivência do teu papel, da tua área, se for de análise de negócios, demanda. E coloca uma coisa, se você tem alguma coisa que você possa levar hoje, é o seguinte, será que você consegue justificar o teu valor, o valor do teu trabalho de análise de negócios na organização? Eu, como empresário, tenho uma empresa de consultoria e treinamento, eu estou sempre avaliando, será que isso vale ou não vale? Qual o custo de oportunidade? Isso vale? O que eu tenho que escolher? E pode ter certeza que o board lá, ele está também pensando da mesma maneira. Então, para a gente justificar o nosso valor perante a organização, a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente não pode esquecer que agora a demanda das empresas é que você ajude a elas a aumentar a sua vantagem competitiva e a entregar soluções de inovação. E não mais apenas trabalhar com requisitos. Obrigado.
Temos perguntas? Vamos lá. Olá, meu nome é Marisa. Eu sempre trabalhei, assim, anos atrás, como consultora. Normalmente a estrutura de analista de negócio já estava montada. Hoje eu trabalho em um lugar que é uma startup que ela cresceu muito rápido. Só a equipe de desenvolvimento ela triplicou em pouquíssimo tempo, em menos de 6 meses. Mas eles não têm nenhum analista de negócio. A gente enfrenta hoje um desafio muito interessante, que é estruturar isso. Mas a gente sabe que hoje, tudo bem, vai ser o cara que vai falar com o cliente. Mas ali na frente, com a maturidade, a gente vai precisar de um outro skill, que é poder negociar, que hoje a gente não consegue. E não é culpa do desenvolvedor, não tem que fazer isso, né? Eu acho que esse é um problema muito grande. Acho que falta isso para a gente ter uma habilidade de negociação, né? Como a gente vai vencer esses desafios, então, Marcelo? Só para ser assim bem breve, está com o tempo já estourado. Eu diria o seguinte, eu sempre defendo muito que o analista de negócio tem 2 habilidades que pode parecer estranho falar. É a negociação que você falou, e tem muito analista de negócio que falou, não, eu não tenho que negociar nada, eu tenho que só pegar, catar e encaminhar. Então você vira hub. Então, para a gente não virar hub, para a gente não virar a catraca da organização, talvez para uma TI ou para qualquer outro departamento que vai criar uma solução, vendas e negociação. A gente tem que saber vender muito uma ideia, saber vender muito o trabalho, o resultado, tá? Lá no Rio teve uma startup que a gente começou a ajudar e a gente trouxe 2 analistas de negócio para trabalhar. E a gente conseguiu ter resultados bacanas. Depois a gente pode, ali fora, eu posso compartilhar resultado contigo. O único recado que eu dou para que você não torne o analista de negócios um obstáculo para uma startup, que geralmente é bem enxuta, né? Nunca torne ele o gargalo, nunca torne ele o teu hub, porque senão você vai ter problemas. E aí a tendência do time é nunca mais querer ver um analista de negócios. Tá? Por último, mais alguém? Acho que tinha alguma mão levantada. Vamos lá atrás. E não chegar aí não. Legal. Eu diria o seguinte, o nosso desafio, assim, a gente tem uma necessidade de ser eficiente, a gente não deixa de lado a eficiência, a gente precisa fazer as coisas com a ferramenta certa, do jeito certo, rápido, porém, o nosso grande desafio, aquilo que a gente quer alcançar, a nossa meta, não tem jeito, a gente é trabalhador do conhecimento, a gente tem como desafio eficácia, é descobrir a coisa certa a ser feita. Quando você começa um projeto de software, fiz isso a minha vida toda, a gente nunca sabe o que vai, lá no final, ser exatamente o software. A gente cria uma visão no início, uma visão conceitual do todo, e a gente persegue essa visão. Por isso que é muito importante a gente tirar aquela visão do time de desenvolvimento, por exemplo, falando do time de desenvolvimento, de não ser apenas um trabalhador, um executor de demandas, mas fazer com que esse time trabalhe metas de negócio, alcançar metas de negócio, atingir metas de negócio. E como que você vai atingir essa meta de negócio? Depende das ferramentas, depende de como que você vai fazer. Aí, por isso que, para mim, o grande desafio é realmente a questão da eficácia. Mas é claro que tem um equilíbrio no dia a dia. Tá? Pessoal, o tempo está estourado. Eu sei que tem gente perguntando. Obrigado, Marcelo. Vamos ter só um encerramento dessa transmissão para iniciarmos a próxima. Obrigado, Marcelo, pela participação. Pode já, por favor. Obrigado pela sua presença em nossa trilha.